Depois tem aqui vários livros sobre os leilões que a Revolução fez para vender os bens, né, da França, né, principalmente os bens da igreja, né. Então, esse Michel Berdelet, a França ao correr do martelo, né, La France à l'Ancan, o êxodo de objetos de arte sob a Revolução. Aquilo que eu falei, muita coisa saiu da França. Era barato comprar, né? Depois esse Amédée Vialet, a venda dos bens nacionais durante a Revolução Francesa. O que eram os bens nacionais? Todos os bens da igreja foram declarados bens nacionais e os bens dos nobres que emigraram, saíram da França, fugiram da França, foram declarados também bens nacionais. Quer dizer, a pessoa fugia da França para não morrer e ainda perdia os bens que ficavam lá. Cecil Gould, Trophy of Conquest. Esse é muito interessante, né? Obviamente, existiam grandes artistas na França, né? No final do século XVIII, a França era o país que tinha mais artistas, né? Pintores, escultores e arquitetos no mundo, né? A Itália já estava saindo a fase da Itália, né? A fase da Itália durou vários séculos. E o que é que aconteceu? Por exemplo, a Revolução Francesa, mas principalmente Napoleão, quando ele tomava uma cidade, né, ele assinava um tratado de paz e dizia: eu vou pegar as 100 obras de arte que eu quiser dentro da cidade. Fazer o quê? Eu fui derrotado, que eu vou dizer não, né? Então, o Louvre foi criado assim, né? O Museu do Louvre, que é o maior e melhor museu do mundo, né? Então, por exemplo, Veneza, né? Veneza era uma república. Quando Napoleão tomou Veneza, ele levou uma quantidade de obras de arte para a França, um negócio inacreditável, né? Muitas voltaram depois da derrota final de Napoleão, né? Depois de Waterloo, o Papa falou: manda as nossas coisas de volta, né? Ele levou muita coisa do Vaticano também, né? De todos os países que a Revolução Francesa andou conquistando, e principalmente Napoleão, que foi toda a Europa praticamente, ele roubou objetos de arte, dessa forma que eu estou dizendo, né? Napoleão levava os grandes artistas com ele, né, nas campanhas. Venceu Veneza. Perguntava ao assessor dele quais são as obras que a gente leva para a França, né? Até uma coisa interessante para ver qual era o gosto artístico da época, né? O maior quadro que existe no Louvre foi roubado de Veneza, né? Que é as Bodas de Caná, né, do Veronese. É um quadro espetacular. Na minha opinião, é o quadro mais espetacular do Louvre, né? Então, está lá até hoje, porque depois que Napoleão foi derrotado, devolve as coisas, esconderam muita coisa para não devolver. E esse aí estava bem escondido, nunca voltou para Veneza. Então, as Bodas de Caná, ela ficava num convento, numa daquelas ilhazinhas ali de Veneza, e nunca voltou. Mas é uma coisa espetacular. Quando eu der uma aula sobre esse tema em particular, que é o roubo da arte, que eu vou chamar, eu vou mostrar esse quadro para vocês de uma maneira mais detalhada, para você ver como é que você tira uma coisa dessa de um país, né? Que a história do país está ali, a alma do país, a inteligência do país, né? A arte do país, né? Levou. Né? O Napoleão levou os cavalos, aqueles cavalos que ficam em cima, ficavam na época, né, em cima da Basílica de São Marcos, em Veneza, levou para a França, né? Então, assim, foi assim, né?